Olá, estamos aqui com mais um vídeo da série Mulheres que Inspiram e dessa vez eu vou entrevistar uma amiga muito querida que eu conheço há anos, a Juliette Santos. Ju, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Muito bom. Confesso que eu tô meio apreensiva, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, fica tranquila. Bom, a Juliette tem 32 anos, é casada com Rafael, né, um grande homem de Deus, um amigo muito querido. Tem uma filha linda, que é a Rafaela, e tá esperando um outro bebê, né, Ju? Tá grávida? Quantos meses, Ju? Tô com 4 meses. 4 meses agora. E a Rafaela tá com quantos anos? Tá com 9 anos. Muito bom, muito bom. A Juliette, ela certamente é inspiração para muitas mulheres em várias áreas, né? Mas acho que uma que se destaca é no casamento mesmo. Eu queria que você contasse, compartilhasse um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo, como é que foi essa história sua com o Rafael, né? O período de namoro, depois do casamento e o início do casamento, principalmente. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Tá. A princípio, eu sou de uma família que somos em 7 irmãos e tem 4 mulheres, né? E eu sou a mais nova e minha mãe sempre me prendeu para namoro, tudo isso. Ela falou que ia ter o tempo certo. E eu conheci o Rafa, eu tinha 11 anos de idade quando eu conheci o Rafa. Só que nós começamos a namorar com 17 anos. Então, nós estamos juntos desde 17 anos. Sim, né? faz então, muito tempo. Faz um tempo aí que eu até parei de contar, né? Mas o namoro foi aquele namoro que tinha hora de chegar em casa, eu tinha que entrar às 10 horas, só que o Rafa, a gente fomos criados de maneira diferente. Então, ele era daquele adolescente que gostava de sair, gostava de balada, só que como eu sempre fui bem reservada, minha mãe não deixava eu sair. Entendi. Então, ele me entregava em casa e saía. Então, eu passei por esse processo de namoro, então, eu não tinha ciúmes do Rafa com meninas, mas sim dos amigos. Sim, que curioso. Curioso. Por quê? Porque ele me deixava em casa e ia sair com os amigos dele. Sim. Então, eu via que ele era muito influenciado pelos amigos. Entendi. E nessa época, desculpa te cortar, mas só um detalhe que eu acho que é importante, você já era convertida nessa Sim. época? Você já tinha encontrado Jesus? Sim. O Rafael também ou não? Não, o Rafa não, ele não era evangélico, mas eu sim, desde os 15 anos de idade. Certo. Então, por isso que foi bem difícil no começo para... Entendi. Porque ele tinha uma outra vida, Tinha né? uma outra vida, então, e a minha mãe também aceitou, só que meu pai não aceitou o namoro. E ele dava algum motivo específico, assim? Ele falava que não era pra mim, que eu merecia mais, que o Rafa era muito moleque. Certo. E ele queria que a filha dele, ainda mais nova, encontrasse outra pessoa. Só que, não sei, assim, algo no Rafa me despertou. E eu fiquei com ele, né, no caso, desde os 17 anos. Sim. Aí você estava contando, então, que ele tinha o hábito de, por exemplo, ir para festas, Sim. balada, essas coisas. Era uma coisa corriqueira. Sim. Tanto que no namoro a gente terminava muito aquelas briguinhas de namorado. E ele terminava comigo na sexta e no domingo a gente voltava. E eu voltava. Sim, tava né? Muito apaixonada. Tava apaixonada, meu primeiro namorado. E para mim era aquilo, até então, era normal, né? Porque eu não tinha vivido nenhum outro relacionamento. Certo. Só esse. O Rafa foi seu primeiro relacionamento, né? Meu primeiro homem. Seu marido, olha que bênção, né? Isso mesmo. Muito bom, mas a gente sabe que teve aí alguns desafios, né, Sim. Ju? Vocês namoraram por quanto tempo até o momento de se casarem? Foi 6 anos. 6 anos namorando, né? Isso. E quais foram os maiores desafios nesse período? E talvez você já pode emendar aí, falando um pouco do período do casamento também, no início do casamento, enfim. Tá, você quer que eu fale um pouco do início do namoro ou você Sim, preparação pode ser, para o casamento? Pode, porque ele não, como você disse, ele não era convertido, Não. né? Ele se converteu em que momento? Bom, ele se converteu numa fase da vida dele. Ele se converteu com 18 anos de idade. Então foi pouco tempo depois de vocês começarem a namorar. Isso, depois de 1 ano de namoro, né? Algumas pessoas já sabem, mas o Rafa teve problemas com droga. Só que eu não sabia quando eu conheci ele.
Certo. Eu descobri depois de um ano que ele tinha esse problema com drogas, né? Depois de um ano namorando. Namorando. Aham. E eu, como você viu, eu era muito inocente, que nem isso eu percebia. Aí, minha mãe uma vez viu ele fumando cigarro. E minha mãe chamou ele para conversar. Aí, ali foi na minha casa, conversamos. E minha mãe falou assim, olha, eu não vou impedir o namoro de vocês. Eu vou deixar você namorar com ela, mas eu entendo que ela está sendo um anjo que o Senhor está colocando na sua vida. E eu não vou impedir, mas eu não quero que você faça minha filha sofrer. Certo. E naquele dia eu vi que ele ficou assim, nossa, que responsabilidade, né, que eu tenho. E eu percebi que a partir dali o Rafa começou a me ver com outros olhos. Que ele falava assim, você é diferente. Eu não vejo você na rua, eu vejo você outra pessoa, eu vejo você tem um brilho diferente, eu me sinto bem com você. E eu falei assim, nossa, é o homem da minha vida. Se sente bem, então. Aí a gente fomos para a igreja. Sim. Fomos para a igreja, ele teve um encontro com Deus, um primeiro encontro com Deus da igreja. Ele foi. Que legal. E ali Deus começou a trabalhar na vida do Rafa, né? Deus começou a trabalhar e eu entendi que o Senhor tinha um propósito na vida dele. Sim. E começamos essa caminhada, mas com alguns desafios, muitos desafios. Muitos desafios nesse período, né? E aí a gente casou muito novo, a gente casou com 21 anos. Para mim é uma idade, né? Sim. Porque a gente era muito imaturo, eu e o Rafa. Ele agia assim, algumas atitudes não era de homem. Certo. Era de moleque, né? Igual meu pai falava, é moleque. Então, teve alguns desafios. Então, quando a gente casou, aí veio mesmo que eu comecei a perceber. Eu falei, meu Deus, aonde eu me meti? O que está acontecendo? Né? Isso foi mais depois, então, do casamento? Depois do casamento. Você se deu conta de que tinha muitas áreas assim que precisavam ser amadurecidas nele e provavelmente em você também, Sim. né? Porque você casou ainda muito imatura, talvez, né? E eu achei que quando eu casasse ia resolver os problemas. Ah, tá. Olha isso, gente. Você que está assistindo, para um isso aí. pouquinho, Juliette. Tem muita gente, né, que às vezes está num relacionamento. É isso mesmo. Namorando. E já consegue perceber uma série de problemas, mas acho que de alguma forma esses problemas vão desaparecer com o casamento. Quando normalmente eles são potencializados, né, Ju? Sim. Dentro do casamento, parece que aquilo que era, assim, médio, um nível mediano, se torna muito maior, né? O que eu entendia? Que quando eu casasse com ele, eu ia estar ali com ele 24 horas, ele não ia sair, ele não ia me deixar em casa, igual ele fazia no namoro. Você sentiu que você ia ter um controle, Isso, né? Pensar, olha, vai estar ali comigo sempre, ele vai ficar. Só que caiu do cavalo, que não foi realmente assim. Sim. Aí realmente começamos a enfrentar várias tempestades na nossa vida, no casamento. Quais foram as maiores lutas que vocês tiveram nesse início? Uma das maiores lutas foi ir para a igreja, né? Que eu achava assim, que eu ia conseguir mudar o Rafa, que eu ia libertar o Rafa. Certo. Só que não, teve uma situação que eu fui para a igreja, eu e ele, né, fomos para a igreja, e em certo momento, na hora do culto, o Rafa sumiu. Olhei para o lado e falei, meu Deus, cadê o Rafa? E eu saí do meio do culto para ir atrás dele, e ele tinha ido usar droga. No meio do culto ele saiu. No meio do culto. E, bem cara de pau, assim, eu falei assim, meu Deus, né? E eu tava ali, eu falei assim, mas eu entendi que tava fora do meu controle, que eu não ia conseguir controlar ele. E eu entendi que Deus que ia mudar a vida dele, não ia ser eu. E que eu precisava cuidar de mim para mim conseguir cuidar dele. Uau. Né? E em várias situações eu não chorava perto dele, porque eu não queria demonstrar minha fraqueza para que ele se tornasse forte. Então ele tinha que ver em mim a mulher forte que vai para a igreja, firme ali para... Sinto. Só que não. Mas você acha que isso foi positivo para você? Imagina. Assim? Não, né? não foi. E eu me esqueci de mim, na verdade, né? Eu esqueci a minha identidade, eu esqueci quem eu era para viver para o Rafa. Entendi. E esqueci que tudo tinha o tempo de Deus, não era no meu tempo. Então, nessa situação que eu encontrei ele lá, usando droga, ele chorou, né? Você foi até o lugar, é isso? Eu sabia onde era, onde que ele estava, que era na quadra, perto da casa. Eu sabia onde ele estava, aí eu chegava lá, assim, e ele, assim,
fingindo de bobo, sabe? Não tô fazendo nada, mentindo, várias mentiras, né? Só que eu sabia que era verdade. Tanto que eu nunca vi ele drogado, assim, nunca. Nossa. Mas eu sentia. Não chegava a estar no ato e tal lá, né? Mas eu vi ele e fiquei assim, o que você tá fazendo? Né? Você tá casado, você tem que virar homem. Aí eu começava como se fosse a mãe. Assim. Brigava, só que aí não adiantava nada. Não adiantava, assim. Eu falei assim, Senhor, onde que eu tô errando? O que que eu preciso fazer? Sim, eu queria voltar só um pouquinho na Pode história, voltar. Ju. Porque você falou que ele teve um encontro com Deus, né, Teve. aos 18 Sim. anos. E depois vocês se casaram. Ele tinha quantos anos quando vocês se 21 casaram? também. Nós temos a mesma idade. Certo. Então, de lá para cá, quer dizer, dos 17 até o momento que vocês se casaram, como é que era, assim? Tinha altos e baixos, é isso? Ele não ficou totalmente firme na Não. presença de Deus. Não. E você estava ali constante na presença de Deus, ou em algum momento também você esmoreceu, Sim. desanimou? Sim, eu fraquejei, né? O Rafa, como você falou, ele foi para o encontro, mas não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ah, tá. Ele entendeu quem era Jesus, mas não quis seguir Jesus e não aceitou. E esse processo, né, para muitas pessoas que estão nesse processo de libertação, é muito difícil, mas porém tem que abandonar os velhos amigos, né, os amigos que influenciam. Só que não, o Rafa continuou vivendo com os mesmos amigos, né? Talvez Não ele achasse que ia conseguir trazê-los para Jesus. dar conta, né? Que ele ia ser forte, Isso que ele ia mesmo. continuar com os mesmos círculos, Isso mesmo. nos mesmos círculos e trazer as pessoas para a presença de Deus. Isso. Né? E o que, infelizmente, Não aconteceu. Não acontece dessa forma, não é tão Não. simples assim, Sim. né, Ju? E a gente vivia numa montanha-russa. Lá em cima, lá embaixo, sempre quando estava lá, de novo lá embaixo, era desse jeito. Então, minha vida começou a ser assim. Eu estava indo para a igreja, quando eu via uma dificuldade, eu saía da igreja e vivia assim, desse jeito, não ficava firme. Eu acho que faltou um posicionamento meu, né? Sim. Nesse sentido, como eu falei, eu tinha que demonstrar ser forte, só que teve uma hora que eu falei assim, não, vou tentar acompanhá-lo. Entendi. Você chegou a tomar essa decisão, assim, Cheguei a tomar essa decisão. Se ele não for para a igreja, eu não vou. Isso. Basicamente foi isso. Mesmo. E isso foi, você acha que foi uma escolha correta, assim? Não foi correta, mas também eu nunca cheguei a usar droga também. Sim, não sim, fui influenciada com isso. Mas eu entendi o mundo que o Rafa vivia. Né? Como eu falei, eu fui evangélica, sempre evangélica. Mas eu entendi. É prazeroso, mas nada daquilo vale a pena. Sim. Nada. É uma alegria, assim, bem momentâneo, que dura, né? assim, pouco. Né? E eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? E o Rafa falava, seu lugar não é aqui. Você não tem que ficar aqui. Eu falei assim, mas você também não. Né? O Senhor, Ele quer nós dois juntos. Não quer você de um lado, eu de outro. Nós temos que tomar uma posição nas nossas vidas. E eu comecei a entender. E quando eu estava lá no mundo, o Senhor começou a me chamar de volta. Certo. Falei assim, filha, isso aí no seu lugar. Meu pai sempre falava, vocês não têm que ficar aí, vocês não combinam com Sim, isso. não pertencem, né, a esse lugar. E meu pai não era cristão, Entendi. né? E ele falava, vocês não combinam com isso. E tanto que quando a gente estava assim no meio das festas, não digo balada, mas mais momentos de família ali, que a família tá todo mundo bebendo ali, se divertindo. Quando a gente estava ali, eu me sentia mal. E eu ficava quieta, o Rafa também ficava quieta e falava assim, vamos embora. Não tá legal aqui. Aí a gente saía do ambiente e foi aos poucos entendendo que ali não era o nosso lugar. Sim, mas isso foi antes do casamento? Isso foi casada. Casada. Já casada. Entendi. Porque vocês casaram, vocês estavam na igreja Sim. quando vocês casaram, Sim. né? E aí, então, mesmo depois do casamento, aquele padrão, ele continuou, de altos e baixos. Sim. Altos e baixos, desanimado, né? Ele ia para a igreja, mas não ia firme, não tomava uma posição, não ficava firme. A gente a gente ficou uns 3 anos firme, mas depois disso começou dentro do casamento, tanto no ministério, tudo começou a dar uma balançada. Sim. E em que momento que para você, né, essa chave virou? Assim, em que momento você se posicionou? Como que você superou tudo isso? Porque
você contando, me parece que anos se passaram nessa situação, né? Apesar a princípio você pensar, deve ter sido rápido. Não foi rápido, né? Foi um Não. processo demorado. E Foi. como foi isso para você, assim? Como você foi perseverante em relação à libertação do seu marido, né? Ele ficou nessa situação, nessas idas e vindas, por quantos anos depois de casado, Uns Juliette? 4 anos depois. Uns 4 anos. Em relação, eu digo, às drogas mesmo. Sim. Sim. E em que momento essa chave virou na vida de vocês? Ai, teve vários momentos, mas teve um principal, assim. Eu engravidei, Sim. né? E eu me tornei mãe, né? E quando eu me tornei mãe, quando eu vi a Rafaela pela primeira vez, meus olhos brilhou aquela mágica tudo da maternidade. Sim. E eu falei assim, e o Senhor falou para mim, foi para isso que você nasceu. Você Uau. nasceu para ser feliz, você nasceu para ser amada. Você, como sua filha, você tá vendo o amor que você tem pela sua filha? É esse amor que eu tenho por você. Uau. E ali, ai, gente, não quero chorar. Pode chorar. Gente, tô grávida, tô sensível. Mas eu Pode não vou chorar, vou ficar frio. E olhei pra Rafaela e a gente quer dar tudo pra ela. O meu mundo era todo pra Rafaela. E o Rafa também. Quando nós nos tornamos pais e quando ele começou aquela transformação, quando ele olhou para a Rafaela e eu vi o amor dele pela Rafaela, e conforme a Rafaela foi crescendo, o Senhor foi virando essa chave na vida dele e na minha vida principalmente. Sim. Né? O Rafa já contou várias vezes o testemunho dele, né? Para as pessoas, como o Senhor libertou ele, mas o meu papel na vida do Rafa foi eu entender quem eu realmente era. Uau, isso é muito poderoso, né? Porque normalmente quando a gente fala de uma situação como essa, o foco tá todo na outra pessoa, Sim. né? Em como eu vou ajudar a outra Isso. pessoa, em como eu vou levar a outra pessoa para o caminho certo. Mas em dado momento você percebeu que todo aquele processo tinha muito a ver com você, Sim. você se entender, né? Entender sua identidade, Isso mesmo. se amar, né, Ju? Sim. Como é que conta um pouco pra gente como foi isso, assim, pra você? Então, aí depois me tornei mãe e eu despertou aquela poderosa dentro de mim, Sim. né? Falei assim, opa, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou filha do rei, eu sou uma princesa. Uau, tudo isso com a maternidade. Tudo isso. Que né? poder que essa Rafaela teve, né, na vida de vocês. É mágico, é muito Que mágico, legal, né? aham. E eu não digo assim que a Rafaela ela veio para trazer alegria, assim. Ela veio para completar. Sim. Né, a nossa alegria. Nós, apesar dos nossos desafios, eu e o Rafa, nós éramos felizes Sim. como casal. Vocês se amavam, Sim. né? E a gente, eu digo até hoje, que eu brigava sozinha, porque o Rafa, ele nunca foi de ter ADR, né? Nunca. Sim. Ele sempre foi brincalhão, apesar das dificuldades, né? E quando a Rafaela veio, isso se tornou maior dentro de nós. E entendemos que o nosso desafio agora era criar a família que Deus queria que nós se tornássemos. A família que Deus sonhou para nós. Sim. E começou esse processo nas Que nossas legal. vidas. Aham. E nesse processo que você está falando, né, de se descobrir, né, e de se encontrar com uma mulher forte, com uma mulher poderosa, cheia da presença de Deus, é interessante a gente observar a mudança que aconteceu na Juliette lá de trás, né, Ju? Eu te conheço há bastante tempo. Sim, muito tempo. E na adolescência você era muito insegura, muito tímida, e hoje você é essa mulher tão bem resolvida, né, que entendeu como Deus te enxerga, né? Acho que esse talvez seja o ponto principal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? De como foi isso, de se enxergar como Deus te enxerga. Sim. Isso é muito importante, que é engraçado, né? Como as pessoas falam que é muito importante o discipulado. Ah, sim. E quem não sabe, o pastor Pablo e a pastora Raquel têm acompanhado eu e o Rafa. E foi nenhum discipulado. Não sei nem se ele vai se lembrar disso. Mas o pastor Pablo olhou para mim e falou assim, você se ama? Que a gente estava contando uma situação. Ele falou, e você se ama? Eu falei, amo. Assim, não, Ju. Eu quero saber se você se ama de verdade. Sim. E ali eu descobri, falei que não. E ali virou uma chave, né? Eu falei assim, Senhor, eu não me amo, meu Deus. E ali o pastor Pablo e a pastora Raquel começou a ministrar na minha vida. Começou a virar a chave, realmente. Eu começou a abrir os meus olhos. Falar assim, opa, eu tenho que me amar, né? Eu preciso não me sentir só amada, eu preciso me amar. E ali começou a virar.
E aí eu descobri quem eu realmente era e comecei a amadurecer com isso. Que legal. Que foi muito bom, né? Entender, enxergar esse lado, Juliette, ser Juliette sensível, essa parte da Juliette que precisa, né? Os maridos têm um papel fundamental, que é ficar sempre elogiando a sua esposa, que ela é linda, que ela... Gente, homens fazem isso. É muito bom. Sim, importante, Importante. Né? E o Rafa, ele já fazia isso, né? Só que a gente sempre quer mais. E os senhores também já falavam assim para mim, só que eu precisava falar isso para mim. Uau. Juliette, eu te amo, né? E é muito importante a gente se fazer até isso no espelho. Sim. Nossa, como você tá linda, se elogiar. Que legal. Mesmo. E declarar isso sobre as nossas vidas. Né? Você é forte, você é corajosa. Tomar posse mesmo do que você é, de quem você é. Sim, sim. E eu sempre faço isso. Não Muito só comigo, bom. com a Rafaela também. Eu faço ela ir lá no espelho e para ela já crescer nessa cultura de eu sou isso mesmo, tudo isso que minha mãe fala e tudo isso que eu declaro para mim. Sim, né? entendendo a sua identidade, Isso, né? isso mesmo. É muito legal, assim, Ju, porque a gente percebe que na sua história você acabou por muitos anos meio que se anulando. Isso. Né, vivendo, claro que o casamento, e essa é uma característica sua muito importante, né, que nos chama muita atenção, a sua perseverança, e a gente precisa ser assim, a gente precisa se posicionar dessa Sim. forma no casamento diante das dificuldades, mas ao mesmo tempo você acabou deixando um pouco de viver a sua vida no Isso. sentido de se enxergar, né, de se amar, de desenvolver esse processo de amor próprio. Sim. E a palavra do Senhor fala, inclusive, que nós devemos amar os outros como assim mesmo. nós nos amamos, né? Então, como que eu serei capaz, inclusive, de ajudar meu marido, né, de amar nesse sentido completo da palavra amor, se eu tô com dificuldade com o meu amor próprio, Isso. né, com a minha autoestima? E então eu imagino que esse seu processo, inclusive, eu acredito que tenha te ajudado Sim, no seu relacionamento também, né, no seu casamento também. Muito, muito. Ajudou bastante. Isso para mim foi fundamental. Sim. E como que a gente pode resumir hoje o casamento, esse relacionamento, Rafael e Juliette, comparando com Rafael e Juliette lá do início, com a vida que vocês levavam, como que é hoje, né, o relacionamento de vocês? A gente tem diálogo, a gente conversa, nós somos amigos. Eu sou casada com o meu melhor amigo. Uau, isso é né? fundamental. E o Rafa também, ele disse que eu sou a melhor amiga dele. E é tão lindo que a Rafaela se inspira muito, né? A gente não é só aquilo na igreja, a gente é em todo lugar. Quem conhece a gente é assim, a gente gosta de estar junto com as pessoas, de conversar, de ser amigos, de demonstrar, das pessoas verem isso mesmo em nós. Muito legal. Né? E o casamento é muito bom. Casar é muito bom, Sim. né? Essa mentira do diabo que casar... Que é ruim, Não, né? Mentira. Casamento é muito bom. Nós nos tornamos amigos, crescemos juntos, aprendemos com os nossos erros, né? Tanto que esses desafios foram consequências. Nós entendemos que foram consequências, mas o Senhor mudou tudo. O Senhor virou a página e fez uma nova história. Uma nova história, que não se parece nem um pouco com aquela história lá. Não mesmo. Hoje, eu falo pra você que eu estou vivendo o melhor do Senhor na minha vida. Uma fase assim... sensacional. Que é o melhor de Deus. E eu entendo que o propósito de Deus se cumpre, sim. Amém. Demora, sim, mas tudo no Sim, tempo dele, mas sou muito feliz. E acho que o que fica aqui, principalmente, como eu disse há pouco, né? É a perseverança, né, Ginete? Você perseverou e demorou um tempo. Às vezes a gente ora querendo que a mudança aconteça na semana seguinte, né? E no seu caso levou anos. Levou anos. Mas você continuou ali investindo nesse amor, investindo nesse relacionamento. E hoje você colhe os frutos do seu posicionamento, né? Como uma mulher que entendeu quem ela é em Deus e entender o propósito real de estar junto com outra pessoa, né? De formar uma família, que é de fato lutar. Na família todos devem lutar um pelo outro, né? Para manter aquela unidade. Então você teve, digamos, várias razões, vários motivos para, de repente, se separar, né? Ou para virar as costas, tentar outra coisa, mas você decidiu perseverar. Sim. Né, apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis. E eu penso que essa é uma grande lição que fica para todos nós. Talvez você que está nos assistindo não tenha vivido uma história como a da Juliette, mas com certeza alguns desafios, seja no casamento, ou seja em outras circunstâncias, te convidam,
a desenvolver essa característica tão importante, que é a perseverança, né? Uma característica do Espírito Santo que ele realmente nos abençoa para vivermos, né, com esse padrão, vivermos debaixo desse padrão e sermos persistentes naquilo que é o sonho de Deus para as nossas vidas. Ju, muito boa essa conversa. Foi muito bom, a gente sobrevivi. Sim, foi ótimo, muito obrigada. Só uma coisinha que eu queria acrescentar. Claro. É que a importância da mulher ser intercessora no seu lar. Uau, eu não desisti de orar, não desisti de buscar o Senhor. Eu entendo que Ele sim é a minha força. Sim. E que toda mulher precisa ser perseverante. Ela é a principal intercessora do seu lar. Muito lindo isso, muito poderoso. Muito obrigada, Ju. Obrigada. Foi muito bom, Deus abençoe, continue abençoando seu casamento, que seja como vinho, cada ano melhor. Amém. E que Deus abençoe também esse bebê que está chegando, né, para trazer ainda mais alegria a essa família. Okay. Muito bom. Gente, obrigada por ter nos acompanhado em mais essa conversa. E eu queria, de novo, pedir para você comentar o que você achou de ouvir um pouco da história da Juliette e também, de repente, compartilhar um pouco da sua história que tem a ver com o que ela falou. E curta esse vídeo, não esquece de compartilhar, que vai ser muito poderoso na vida de muita gente, tenho certeza. Deus abençoe e nos vemos no próximo.